Ele foi um dos primeiros desenhistas brasileiros a ter uma carreira internacional. Alberto Breccia, de Morticinder, considerava o melhor desenhista da época de ouro dos quadrinhos argentinos, e Hugo Pratt dizia que ele era um desenhista inesquecível. Está na hora de você conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do mestre Motini. O João Motini nasceu em 1923 em Santana do Livramento, na fronteira do Brasil com a Argentina. Ele começou sua carreira em 1938 na extinta Livraria Editora do Globo, de Porto Alegre, na época que essa era uma das grandes editoras do Brasil. Ali, com o mestre alemão Ernest Zollner e acompanhado de grandes ilustradores da época, ele desenvolveu o seu estilo. Foi o seu tempo de experimentação e onde ele desenhou grandes clássicos da literatura universal. Em 46 ele parte para Buenos Aires, na Argentina, e lá ele vai ter os anos dourados dessa carreira. Ele vai justamente participar e ser um dos protagonistas da era de ouro dos quadrinhos argentinos. Vai ser colega de gente como Hugo Pratt, como Alberto Breccia, como Arturo del Castillo. Vai formar parte do grupo dos 12 famosos artistas da Escola Pan-Americana de Arte, que deu aulas para alunos da América Latina toda. Ele vai fazer quadrinhos e vai ser o capista oficial por muitos anos da revista Patorocito, essa que é considerada a grande revista da época, vendia 300 mil exemplares por semana. No final dos anos 50, vários desses grandes desenhistas que estavam atuando na Argentina são convidados a trabalhar para a editora inglesa Fleetway, que vai distribuir seus quadrinhos para o mundo inteiro. Motini vai fazer grandes histórias de faroeste, com personagens como Buck Jones e Billy the Kid. O estilo cheio de força, liberdade do traço do Motini, que é simbolizado principalmente na perfeição dos seus cavalos, vai conquistar fãs no mundo todo e vai inspirar muitos artistas, mas tudo isso de forma anônima, porque a Fleetway, a editora inglesa, não dava crédito aos seus desenhistas. Então os fãs que o Motini foi conquistando pelo mundo afora não sabiam que aqueles desenhos tão lindos eram do artista brasileiro. Esse foi o caso de desenhistas como Jordi Bernet, de Torpedo 1936, de R.M. Guerra, de Scalpo, e de Ivo Milazzo, de Ken Parker. Mas isso eles mesmos podem contar para vocês. Me han dicho que diga unas palabras sobre João Motini, dibujante brasileño. Y bueno, es un personaje que para mí fue muy entrañable. Lamento mucho no haberlo conocido personalmente, pero yo cuando empecé de muy jovencito, debía tener 15 años, trabajaba en una agencia que dibujábamos para Inglaterra, para la editorial Amalgamated Press Fleetway. Y allí pues llegaban todas las publicaciones de esta editorial famosa inglesa. Yo entonces andaba buscando siempre dibujantes desconocidos, algunos tesoros que no conocía, ¿no?, en los almacenes, y llegaban las revistas, y yo recuerdo que había uno de estos que me llamaba la atención. Había muchas cosas hechas por dibujantes internacionales, italianos, suramericanos, españoles, pero me llamaba la atención un dibujante que hacía unos caballos magníficos y era un dibujante muy sólido, que a causa de los ingleses, que tenían la mala costumbre de no dejarnos firmar los dibujos, pues no sabía cómo se llamaba. Hasta más tarde averigüé que se trataba de un dibujante brasileño que se llamaba João Motini. Ha sido uno de los dibujantes que me han impulsado a ser dibujante, yo a mi manera también, porque el tío dibujaba de una manera especial y era uno de los mejores. Seguramente mi vida se cambió al ver Motini. Primera vez que he visto Motini era leyendo Fleetway, westerns de Fleetway, y tenía 5 años, 6 años, era un shock, pero lo curioso es de que 40 años después no sabía su nombre, o sea, toda mi vida no sabía cómo se llamaba mi padre, vaya, porque Motini me influyó inmensamente, y en el año, es curiosa la fecha, el 8 de 2008, primera vez leí su nombre en mi pantalla de ordenador. Me lo dijo Steve Holland y me dijo que no hay duda que eso es Motini. Yo todo temblando por aquí, ¿cómo se llama ese dibujante? Le mandé un par de scans de dibujos y dijo, eso se llama João Motini. Y me quedé, pues mira, 40 y pico años estaba esperando de leer su nombre por primera vez en la pantalla. Yo suelo decir, mi esqueleto está formado por Motini. Después, en mi vida, músculo le añadió este o el otro, influencias, pero esqueleto, la forma que tengo dentro de mí, le debo 100% al Motini. Y no, es difícil de definirlo.
pero lo tengo dentro, muy dentro, es como parte de mi célula, ¿no? O sea, una cosa así. Motini tenía un don que tienen solo pocos, y ese don es de que la proficiencia técnica él ejecutaba con una increíble fluidez. Y para mí esto quiere decir perfección. Yo sé que gente admira mi fluidez, pero yo la mía la robé de él. O sea, digamos, como desde muy joven me importaba fluidez y veo que a otros dibujantes no. Quiere decir que yo lo reconocí como importante en el dibujo de Motini. Y es, para mí, de verdad te digo, podría hablar de él 3 días. Motini, io ho conosciuto agli inizi del mio percorso con il Dream Park perché a quei tempi non c'era tantissimo materiale western. Arrivavano in Italia pochi libri americani che parlassero del genere western e costavano una cifra. Quindi in qualche modo all'inizio mi sono rifatto moltissimo agli autori che in qualche modo disegnavano il genere western, sia italiani che esteri. E allora poi conoscendo dei colleghi della generazione precedente alla mia, che disegnavano fumetti, loro mi hanno trasmesso la conoscenza di Motini perché il suo modo di disegnare western un po' sporco, i cavalli avevano una dinamicità e un tratto molto sintetico, anche se era tratteggiato, un po' quasi come se fosse un illustratore ottocentesco. Però nello stesso tempo riuscivano ad avere una sintesi non facile da recepire per un occhio inesperto. Chi faceva questo mestiere, specialmente negli anni 50, 60, 70, aveva un occhio formato, seppur in maniera, come posso dire, da autodidatti, e quindi però sapevano capire esattamente la potenza mediatica e la capacità artistiche di autori che magari erano poco non conosciuti anche dai lettori italiani. E quindi mi è capitato di avere tra le mani delle strisce di Motini, adesso non mi ricordo se erano strisce o se erano fumetti quadrati pubblicati a quell'epoca in Italia, che in qualche modo mi aiutavano a capire una sintesi grafica per rappresentare i cavalli, i giochi di bianco e nero, del muscolare, il movimento, quindi devo dire che Motini è stato un mio maestro indiretto, maestro tra virgolette, perché purtroppo, come dicevi bene tu, non c'era tantissimo materiale. Però diciamo che quello che mi è stato possibile recuperare attraverso aiuto, sostegno dei colleghi, mi è stato di stimolo e di grande aiuto. Quindi... No início dos anos 60 ele volta ao Brasil. Na verdade, o plano dele era só passar por Porto Alegre, se despedir da família e ir morar nos Estados Unidos, onde ele ia continuar sua carreira internacional. Só que um imprevisto, um irmão que estava muito doente, acaba fazendo com que ele estenda sua estadia no Brasil. Por coincidência, nessa mesma época, no Rio Grande do Sul estava tendo uma tentativa de fazer a indústria do quadrinho nacional, financiada pelo governo do estado. A cooperativa CETPA reuniu grandes artistas do quadrinho brasileiro em Porto Alegre. Só que por uma série de problemas, a cooperativa não deu certo, e o Motini e a sua família acabaram ficando no Brasil, criando novas raízes. O Motini, a partir daí, então, se dedicou muito mais à ilustração publicitária e às artes plásticas, fazendo muitos trabalhos ligados à cultura brasileira, especialmente a do Rio Grande do Sul. Mas vocês imaginem que isso, numa época ainda muito distante da internet, acabou fazendo com que a carreira internacional do Motini minguasse. Ele acabou desaparecendo do cenário internacional. O Motini voltou a se entusiasmar com os quadrinhos no final dos anos 80, muito por causa do boom das graphic novels. Ele se juntou à Grafar, uma associação criada pelos cartunistas do Rio Grande do Sul, começou a dar oficinas e retomou seus contatos na Argentina. Ele começou a fazer uma nova história em quadrinho para o mercado de lá, mas foi acometido por um câncer e essa história acabou incompleta. Motini morreu em março de 1990 aos 67 anos. Eu tive a sorte de conviver com Motini
Eu era bastante jovem, tinha 17 anos, e ele meio que me adotou como um pupilo dele. Eu tive a sorte então de aprender durante um ano, de visitar o estúdio dele, e sempre que eu ia lá, eu aprendia muito, muito mesmo. Levava meus desenhos, e a impressão que eu tinha é que em uma visita ao estúdio do Mottini, eu aprendia coisas que eu ia demorar anos para sacar sozinho. Então esse livro, Mestre Mottini, é o resultado de 20 anos de pesquisa que eu venho fazendo sobre a carreira dele. É, antes de tudo, uma forma de agradecer ao mestre. O livro é o resultado de uma colaboração com parceiros do mundo inteiro, gente da França, da Espanha, da Argentina, da Inglaterra, e agora chegou a sua vez de colaborar, participando da pré-venda e fazendo o livro acontecer. Participe da campanha que está no Catarse até o dia 6 de dezembro, com descontos especiais, e assine o seu nome nos créditos da edição.